cara, e pro Remo hoje é um jogo, cara, que é importantíssimo. Remo. Tem sempre a discussão que, clássico tem ou não tem favorito? Pra mim, o favorito é o clube do Remo. E é um jogo pro Remo ganhar e manter esse pique em busca do G4 da Série B. Porque o Remo ele vai pegar disparado o pior time da Série B. E o pior time da Série B sem seus bons jogadores, boa parte deles. Então é jogo pro Remo conquistar a vitória e manter essa sequência boa. Agora é jogo pro Paysandu tentar impedir isso. Mas vai ter que correr muito mais do que correu no reparo do primeiro turno. O objetivo dele, né, Paulo Fernando? Primeiro, olha só o que o torcedor do Remo tem que lembrar. Se não der para subir esse ano, o torcedor do Remo tem que lembrar que há um ano atrás ele estava numa draga. Classifica, não classifica. Classifica, não classifica. Classificou, subiu e esse ano 10 rodadas antes aí. Sim. Já tinha carimbado, permanência, tudo. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui, bora lá. O Remo chega na Série B e até o exato momento está fazendo mais bonito que CRB. Que tá aí há uns 15 anos. Está fazendo já. mais bonito que Atlético Goianiense. Que tá aí que também. estava na Série A Série outro B tempo. nos últimos anos. Está fazendo mais bonito que Avaí. Está fazendo mais bonito que Vila Nova, que América Mineiro. Eu não vou nem botar Operário e Atlético aqui, Ferroviário e Botafogo, que são no mesmo nível. Mas, olha só quanta gente o Remo está na frente. E se o Remo ganhar hoje, olha o que o Remo faz. Ele de 8º para 5º. Ele pode vir a 5º rápido. Dependendo do jogo da Chape. Chape. E aí, olha só. Qual o torcedor do Remo? Atenção, estou falando sério, não estou de gozação ou os fanáticos. Qual torcedor do Remo acreditaria se tu chegasse na orelha dele e dissesse assim mesmo, após aquele jogo contra o Sampaio lá no Maranhão, que o Remo ganhou, mas o Pimentinha deitou e rolou no jogo, que o torcedor do Remo gritava, acaba, pelo amor de Deus, lembra? Sim, bola na trave, milagres de jogo do Raimar. Então, olha só, se chegasse no ouvido dele e dissesse assim, ei, te acalma, daqui a um ano, olha, daqui a um ano vocês vão jogar e vocês podem estar em 5º, porra. A 2 pontos do pessoal que pode subir pra Série A. Torcedor do Remo olhar pra ti e dizer o quê? Cara, Bad, eu ia te falar que não precisa nem ir muito longe. Se há 3 rodadas a gente falasse que o Remo ia estar a uma rodada de... Foi dado como desacreditado porque comprou aquela do Português. Exatamente. E o Remo só tá preocupado com a parte de baixo. E o Remo só tá nessa situação por ter comprado essa do Português aí. Várias oportunidades, e é uma coisa que me incomodava muito no Remo, eu vinha falando isso aqui desde o início do campeonato, é que o Remo era um time muito conformado. E de que maneira? Por exemplo, Coritiba e Remo lá fora. O favorito era o Coritiba, líder do campeonato, estava voando e tudo mais. Apesar de dentro de casa ter tropeçado, ter perdido para o Paysandu, empatado com o Amazonas e tudo mais, mas o Coritiba era o favorito. E o Coritiba jogou melhor que o Remo. Mas a partir do momento que o goleiro do Coritiba faz aquela besteira e é expulso, o Remo, ele perdeu uma grande chance de dar o algo a mais. Só que a mentalidade do time do Remo naquele momento era o quê? Pô, o empate já tá bom. E o que foi que aconteceu naquele final de jogo contra o Coritiba, Paulo Fernando? O Coritiba com 1 a menos, amassando o Remo e quase vencendo o jogo. Não venceu, ficou no empate e tudo mais. Então o Remo, ele era um time conformado. Ele era um time que aceitava o que estava acontecendo. Ah, beleza, é bom empatar com o líder fora. Mas será que eu não posso pensar em ganhar do líder fora? Sabe? A mentalidade era uma mentalidade muito conformista. E agora o Remo parece que mudou isso. A grande situação em que nós vamos debater daqui a pouco no Jujubabal 10h30, a grande modificada do Remo foi a atitude. Sim. O Remo do Português, com todo respeito, eu não tenho nada contra ninguém. O Remo do Português era um time frouxo, um time que não perturbava ninguém. Aceitava muito fácil, E o time do Guto Ferreira é um time que morde, que marca. É um time que engana, Paulo Fernando, porque o adversário acha que ele tá indo de boa e quando o Remo vai lá, morde, pressiona, ele busca o contra-ataque de maneira rápida. Então é um time totalmente diferente em atitude do time do seu Português. Acho que essa qualidade desse time
Agora, focando no Remo, os jogadores do Remo, eles, nessa reta final de temporada, assim como foi o time do ano passado, com um elenco totalmente diferente da Série C, e aquilo que o Michel muito fala, os jogadores do Remo, eles mudaram a chavinha e eles entenderam aonde eles estão, a força da torcida do Remo, a força e a qualidade do elenco deles, e que vai ser muito difícil qualquer time ganhar do Remo em Belém, eu acho que até o final do campeonato. Belém e fora de casa. O time do Remo, ele tem uma qualidade... A única diferença, isso foi comprovado, e a vitória do Remo contra o Atlético Paranaense, ela foi gigantesca, cara. Só tem para mim um time nesse campeonato, no papel, com jogadores, mas olha como não entra em campo, que o Remo ganhou. É o Atlético Paranaense. Cara, eu acho o time do Remo muito bom, cara. Muito bom. O elenco do Remo é muito bom. E o próprio estilo do Guto Ferreira, e essa é uma curiosidade que eu tenho para hoje, é que o Márcio, ele não é um cara de jogar muito recuado, principalmente jogos em Belém. Não é a ideia do Márcio Fernandes. E pro Remo, pro estilo do jogo do Remo e também do Guto Ferreira, que ele vem aplicando, é muito melhor que o adversário tenha a bola e que não tenha qualidade para criar. Ou seja, hoje eu acredito que o Remo ele vai deixar o Paysandu com a bola e vai tentar, tem muita gente que não gosta desse termo, mas acho que a melhor maneira de explicar que é atacar marcando. Ou seja, dá a bola para os caras e pressiona. Dá a bola para o Ronaldo Henrique, não deixa... defende a profundidade para o Ronaldo Henrique não dar esse teu passe longo e pressiona o Ronaldo Henrique, ele não vai ter agilidade para girar. Dá a bola para os zagueiros do Paysandu, talvez o Thales às vezes quando ainda dá mais de Lúcio nele, que ele sai correndo com a bola, mas numa dessa tu cria uma armadilha, tu recupera a bola e acelera. Então o time do Remo hoje, até mesmo para o desenho do clássico de hoje, é um time que caberia muito mais ele manter o que ele vem fazendo, que é esse estilo de ganhar o jogo na marcação. E o que o Rodolfo falou do Remo perder pouco, o Guto Ferreira ele não é questionado muitas vezes pelas derrotas que tem. Até no Cuiabá foi muito mais pelo que acontecia fora de casa, que perdia bastante e tudo mais. Mas era muito mais porque em muitos jogos ele não tinha vitórias e tinha sequências de empate. Mas perder mesmo, nunca foi uma característica dos trabalhos de Guto Ferreira de ter muitas derrotas, mais derrotas do que vitórias, mais derrotas do que empate, por exemplo. Então o Guto é um cara que prioriza essa defesa. Então hoje eu imagino que a gente vai ver um Remo tentando usar essa marcação-pressão, e tem um cara que torcedor, não sei se vai entender até o final, não sei que faça um gol hoje, que é o Nathan Camargo. O Nathan Camargo é um cara para esse estilo de jogo. Não é craque com a bola no pé, mas também não é bagre, como a geração do Michel Anderson chama aí os jogadores agora. Mas é um cara que te entrega uma intensidade muito forte, é um cara que te entrega uma intensidade muito grande no meio de campo. E, principalmente para mim, o que eu acho que o Guto Ferreira trouxe mais de feliz para esse time do Remo? Ele dar liberdade para o Caio Vinícius pisar na área. Caio Vinícius pisando na área, em alguns momentos ele já foi muito questionado porque ser meio maluco de às vezes ver que a situação tá apertada, ele tentava atacar e aí perdia a bola, chamava uma responsabilidade para ele e não tinha cobertura. Hoje, o Guto, entendendo essa proatividade do jogador e a capacidade dele, ele deixa o Caio Vinícius pisar na área e bota o Nathan Camargo para segurar. Porque o Nathan Camargo é o cara que dentro do meio de campo do Remo, se a gente for pegar, por exemplo, Luan Martins, Pavani, Pedro Castro, o Nathan Camargo é o cara que mais te entrega essa marcação-pressão. O problema é que, de fato, quando precisa do algo a mais, talvez ele não entregue, mas ele não precisa entregar esse algo a mais se o sistema funcionar. Ele precisa entregar aquilo que o treinador pede para ele. E aí, Panajote? O Lucas S está falando que o Nathan Camargo joga 45 minutos sem tocar na bola. O cara não participa do jogo. A média dos jogadores e o no Manuel futebol como também. todo, Michel, no máximo, se o cara tiver sorte, ele passa 4 minutos com a bola no pé. Pois é, o Manuel falou também que é um a menos. Cara, ele de fato, ele participa pouco do jogo com a bola, mas ele lembra muito. Se fosse Nathan Capanema, Michel, a galera... Pois é, eu tava tentando puxar um último do Remo que fez esse trabalho sujo. Eu não sei se o... Sujo? Cara, não era tão assim, porque ele conseguia fazer com a bola também o Lucas.
Lucas, que tava no Santa Cruz, mas ele O Lucas conseguia Siqueira, trabalhar, né? Mas ele ele conseguia tinha mais trabalhar com a bola qualidade, também. tinha mais Não qualidade. sei se o Charles talvez, porque o Charles era Eu meio... não me lembro de um primeiro volante mais... É que o Charles também O chegava torcedor do bastante. Remo vai lembrar do Capanema, sem dúvida, que é aqui nosso, né? O cara que cansou de correr. A Tuna tinha um jogador que depois foi pro Paysandu, que era o Manuel. Eu gostava muito do Manuel. É um jogador... Não é da minha época. É, Manuel. O Shoa também não era esse cara, não, viu? O Shoa também não, cara. O Shoa sabia jogar bola. Sabia... só passe pro lado, mas dava mais passe do que o Natan, por exemplo. O Natan é mesmo pra correr. E ele é muito importante por isso. Não é o meu tipo de jogador preferido hoje. Hoje eu acho que tem que jogar mais com a bola mesmo. Mas, pro que o Guto... A gente tem que se colocar no lugar do treinador. O que ele precisava? Dar uma consistência defensiva para poder liberar os caras. Sim. Que vão decidir lá na frente. E o Natan faz isso. E o Natan faz isso, né? E o Natan faz isso. Então, tá dando certo. Ele conseguiu achar uma forma de liberar os caras lá na frente e deixar alguém fazendo o limpador de para-brisa aqui. Consiga fazer isso, né? Exatamente. E ainda ganha o Caio Vinícius, que vai lá e volta e tá dando essa qualidade para ele conseguir pisar na área com qualidade. O time do Remo é bom, ele precisa de um jogador que faça isso. Todo grande time campeão tem que ter um cara que faça isso. Mas respeito a visão e a opinião do torcedor, do Natan. Com o tempo, talvez o Natan não fosse titular. Se do Guto, Lucas, quer dizer, né? Se o Guto tivesse tempo de iniciar um projeto, de escolher as peças que ele gosta e tudo de mais, começar, né? possivelmente o Natan, no estilo do Guto, não seria titular. Mas pro que ele precisar agora, hoje o Natan Sabe o que eu acho curioso, cara? faz um trabalho O futebol perfeito. é tão louco que, na minha visão, o Natan nunca ia ser titular com o Antônio Oliveira, por exemplo. E hoje ele é uma peça fundamental dentro do trabalho do Guto Ferreira. É isso mesmo. E o Natan entrou bem contra o Avaí, né? Primeiro jogo dele, com o Remo ganhando de 2-1. E cara, assim, você estava falando de mudar a chave. Além de mudar a chave, na reta, se vocês vão lembrar, não sei se vocês vão concordar, mas pelo menos eu avaliava assim, na reta final do Antônio Oliveira, a gente já não questionava a questão, a gente questionava o jogo mesmo, a gente não questionava mais a parte física. Sim. Porque chegou um tempo que a gente questionou a parte física, que era E caía tudo no coitado do Rafael. No coitado do aqui, Rafael ali, que sofria. E aí depois veio à tona que o trabalho era determinado não pelo tinha Antônio. nem tanta influência assim, né? Eu até trouxe a informação, né, do trabalho Parte física do Antônio Oliveira. como era trabalhada do Antônio Oliveira. Era metade. E aí passou um tempo, essa parte física deixou de ser questionada, porque o Remo conseguia terminar os jogos até competindo fisicamente, mas a gente via que o time estava correndo errado. E tá aí a prova. Que hoje é um time que consegue jogar de uma forma diferente e consegue pelo menos... Ninguém sabe se vai ganhar, se vai empatar ou se vai... Se vai subir, se vai subir. Ninguém sabe. Mas você vê no time futebol. Uma ideia, né? Tu vê que o time sabe o que tem que fazer. Você... Se vai conseguir, a história é outra. Mas o que ele tem que fazer, a gente vê que o Remo sabe o que ele tem que fazer. Exatamente. Cara, é muito maluco. Foi tão rápido, né, que o Guto conseguiu fazer isso. É só posicionar as peças no lugar certo. Não, e é também escolher, cara. Por exemplo, pra mim, e eu falo isso, em nenhum momento eu entendi a titularidade absurda do Nathan Santos. Em nenhum momento o Nathan Santos jogou que o novo craque ele era o Neymar da lateral direita. Cara, o Remo ele perdeu pra mim, um mês escanteando o Marcelinho. O cara não foi o melhor lateral da Série B do ano passado e aqui desaprendeu, pô. Não existe isso. No mesmo nível, se for, por exemplo, o que acontece com o Mailton na Série A, que ele sentiu ali, porra, beleza, o cara sentiu a Série A. Mas tu contratar o melhor lateral direito da Série B pra Série B do ano seguinte, não foi lateral da Série B 2020. Foi do ano passado, pô. E agora o Remo ele tem um cara que te entrega isso. E o Marcelinho, não só no ataque, o Marcelinho na defesa, se a gente for pegar os últimos jogos do Marcelinho, ele segurou muito bem a defesa por ali. Ele conseguia segurar muito bem, porque tinha jogos, por exemplo, o Diego não estava conseguindo mais voltar para marcar. E até por isso acho que o Nico vai ser titular na direita hoje, até para dar esse suporte ao Marcelinho e também ao Marcelinho não, ao Pedro Costa. Tá e aí, de jogo, né? E aí talvez mudar um pouco a característica dessa lateral direita, porque tu vai ter um Pedro Costa hoje, ou até mesmo o próprio Nathan Santos, e tu vai ter um Nico que te entrega essa velocidade pela direita. Pra ver quem ele vai botar.
Vai ser o Pedro, ele não vai pôr o Natan. Eu tô curioso. Não faria sentido ele colocar o Natan. Não, e ele não vai pôr porque aí seria incoerência do que ele prega. O jogo passado Sim, foi o do que ele Pedro fala. Costa que estava no banco? Foi o Foi Natan o nem pro Pedro banco nos foi. 2 últimos jogos. O Natan joga contra o Volta Redonda, o Guto tá lá. Sim. Aí o Guto chega no final do jogo, cobra a intensidade dos jogadores e pergunta por que eles não fazem o que foi combinado durante a semana, porque o Guto pergunta para a comissão técnica o porquê que os jogadores do Remo baixaram tanto a marcação e os jogadores do Volta Redonda ficaram toda hora Sim, jogando sim. bola para a área. Aí Numa a dessa- comissão técnica do Remo fala, não, a gente não treinou desse jeito, a gente treinou com os jogadores de ataque marcando em cima para não deixarem Sim. os jogadores de ponta do Volta Redonda subirem. Aí o Guto pergunta de uma forma carinhosa, um pouco mais forte, Mais ríspida. o porquê que os jogadores não fazem, não cumprem o que é combinado Na em pré-eleição. resumo, porque é que Durante a semana. durante a semana na pré-eleição. Em resumo, ele não falou dessa forma, mas é trairagem, porque todo mundo é um grupo. Se foi combinado atuar de uma forma, joga dessa forma. Entendeu? Então rolou toda essa questão lá no vestiário. Aí eu não sei se tem, aí eu já não sei, mas só sei que depois desse jogo contra o Volta Redonda, o Natan não voltou mais. E hoje o reserva é o Pedro. O E só titular pra é o gente Marcelinho, falar- o reserva é o Pedro e o terceiro jogador é o Natan. Então é por isso que, pela convicção do Guto, da forma que ele gera o grupo, acho muito difícil o Natan Camargo não ser titular hoje. O Cantígio tá fora da... E o Pedro não da- ser titular. da hoje. relação. da relação e tá bem fisicamente, né? E tá bem fisicamente. Tá bem fisicamente. Só pra É gente um outro trazer essa caso informação. curioso. Quer dizer, curioso não, porque quando você consegue analisar a situação do Natan Santos e a situação do Cantígio, você vê que essa intensidade está fazendo a É diferença. o que ele quer, intensidade. É. Então é por isso que o Natan Camargo, Isso. ele é titular. Ele quer um Isso. jogador que corra, que cubra espaços. Eu não sei se a gente trouxe essa informação Enfim, ontem, é isso. mas esse deve ser o último jogo do Remo no Mangueirão, tá? Não sei se a gente trouxe essa informação. Sim, falamos aqui. Você Você não acompanha a gente, mas a gente... Pois é, eu não acompanhei tudo, mas deve ser. A diretoria está bem propensa a isso. Pedido 2 jogadores. É pedido É dos dos jogadores? jogadores? ou não é? Pedido 2 jogadores, né? Guto, a Vou galera. ficar com você. Porque galera- ontem eu falei que eram dos jogadores, né? Pedido 2 jogadores, né? E aí a diretoria. Mas por quê? Eles, A atmosfera que foi criada dentro do O grupo Bainão gostou, né, cara? E o que eles sentiram ali é surreal, pô. Aquilo ali faz diferença demais numa reta final, né? E No apesar de... Mangueirão com 40 mil não dá. Faz, mas aí mas é aí mais é de grupo distante. para grupo. É, de grupo para grupo. grupo. O grupo do ano passado com o Rodrigo se adaptou melhor no Sim, Mangueirão. sim, sim. E aí, enfim, o Tonhão com o Glauber lá, a turma não tá muito querendo ir de contra os jogadores. Vocês querem? Então tá bom. Vão preferir perder dinheiro, né? Porque vai não. E eu só não tenho um cabe. pedido para a diretoria do Remo. Se isso foi aceito, que o torcedor não seja punido. Ou seja, que não bote 100, 150, 120 reais por aí. Se os caras querem, bota o valor que a galera tá indo. 80 reais. 100 no máximo, se for um jogo decisivo ali, de fato, ali um Acho jogo... que 80 reais tá de bom Mas pra tamanho. mim, se vai jogar no Baenão, por pedido dos jogadores, então que o torcedor não seja punido. Que seja 80 reais, que abra o sócio torcedor para o Novamente, torcedor né, fazer. cara? O sócio parou, será que vai voltar o sócio até o final do ano? Isso. Sabe? Então, faz promoção, beleza. Quer vender Abre o 100 sócio, conto ali, pô. faz uma promoção antes para quem quer comprar, compra 2 por 160, 180, alguma coisa do tipo, até os primeiros, sabe? Então, se os jogadores pediram para jogar no Baenão, por quê? Por causa da torcida, que não se puna o torcedor, que atrai o torcedor com um valor interessante. E é isso, né, cara? A gente tinha uma... Eu sempre tento olhar, né, pro lado positivo da coisa. Uma das grandes gritas que eu tinha era, em um passado recente, era que os jogadores tinham medo de jogar no Baenão, né? Sim. Que eles tinham... Cara, então eu tô tentando olhar pelo lado positivo, cara. Olha, depois de muito tempo, até pela personalidade, o tamanho desses jogadores, Sim, de onde eles sim. vieram, foi um grupo que não tem medo de jogar no Baenão e que quer jogar no Baenão. Então eu acho que o Tonhão
fez aquilo que se eu fosse presidente eu faria. Vocês querem jogar no Baianão? Vocês querem jogar no Souza? Vocês querem jogar em Fortaleza? Beleza, mas ganhem o jogo. Eu vou fazer de tudo, vou acatar o pedido de vocês, estamos perdendo dinheiro. Deixaria claro, estamos perdendo dinheiro. Não vai ter bicho 40, do valor que 50... teria. Não, aí não. Aí não tem tem como. que ver esse isso. Aí com 40, 50 mil a gente ia fazer uma festa muito Sim. grande, ia ganhar 3, 4 vezes a mais no Mangueirão, mas já que vocês querem, eu acho que a diretoria do Remo agiu certo. Se os jogadores querem, se os jogadores pedirem, se eles vão responder em campo. O Williams fala ali, no Bainão o árbitro tem medo de errar. Lembra a Remo e Confiança aí que aconteceu? No Bainão lotado. Cara, Não mas tem mais eu tô com os jogadores. Não, se for os jogadores, confio no Eu meu tô anigo com os Michel jogadores. Anderson, beleza. Eu também Mas se tô for a com os diretoria jogadores. querendo jogar no Bainão, aí eu acho Não, que... não, Não é a diretoria. Então, diretoria são não. jogadores. Pela diretoria Tá bom. o jogo seria no... Vão perder muito dinheiro, no eles têm que Mangueirão. pagar Tá bom. bicho, pagar jogador. Mas é isso, cara. Foi como eu falei ontem, são esses 11 jogadores que eles podem estar... Cara, de toda a nossa equipe aqui, só o Bad e o Abner viram o Remo subir de divisão Pra Série A. para a Série A em 92. De toda a equipe da gente. Não, Então, eu vi, pô. Já tinha 18 já, eu Você acho. tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos. Como é que foi a festa? Não, foi linda. Oxe. Você tava lá? Aí é outra coisa, né? Aí... né? Toninho Aí- tava lá? Aí, Toninho... Entendeu? Então, cara, se esses caras eles estão perto Não, Toninho não tá. de fazerem algo histórico dentro Sim. do clube e eles querem jogar no Baianão, então joguem no Baianão, mas respondam, né? Vençam e dê essa alegria aí pro torcedor azulino. 11h44, algo mais, Mataus? Lembrando que os portões do Mangueirão se abrem às 4 da tarde. Legal. Quem conseguir fugir cedo do trabalho, quem puder chegar cedo, que chegue, porque vai ser aquele horário pai d'égua das 18 horas, lá ali na Augusto Montenegro, aquele trânsito muito pai d'égua, Augusto Montenegro, Transmangueirão. Que horas é? 5 horas, né? 5 horas, me A gente abre chamando, a Anderson, jornada todo 5 mundo horas. dentro já do Estádio Olímpico do Pará, ou Mangueirão, ali na Avenida Augusto Montenegro. Então, a partir das 4 da tarde, portões abrem, e a partir das 5 horas, transmissão aqui na Liberal. Não vai ter Liberal Mais Esporte segunda edição, mas já vamos direto para a transmissão do Repá Histórico.